Bom Sim. dia, o meu nome é Eunice, eu sou proprietária da Empreenditore Gestão Empresarial e, ocasionalmente, a gente traz aqui alguns assuntos de pertinência de gestão de pessoas, gestão de negócios, que hoje a gente tem um assunto que está muito em voga, que é a gestão de pessoas, né? A gente sempre fala em performance, em desempenho, mas as empresas são feitas de pessoas e são elas que constroem um negócio, que dão os resultados e que precisam ser assistidas, motivadas, e direcionadas para terem sucesso, para a empresa ter sucesso, é um coletivo. Então, hoje eu trouxe um convidado muito especial, o Walter Ferreira, que é psicólogo especialista nessa área de gestão de pessoas, e eu gostaria que ele se apresentasse. Seja bem-vindo, Walter. Bom dia, muito obrigado, viu, Wilson? Eu sou psicólogo, me formei em 1979 e desde 78 trabalho com a ciência experimental do comportamento aplicada às organizações. E o meu trabalho sempre foi com relação à modificação de comportamento dentro das empresas, principalmente a partir da liderança, né? A gente assessora as lideranças a utilizar princípios, processos de modificação dos comportamentos com base na ciência experimental para fazer com que as pessoas coloquem todo o seu potencial de criatividade, de realizações dentro do ambiente organizacional, fazendo com que a empresa, a organização, consiga atingir assim, níveis elevados de realizações de felicidade, porque todo mundo fica feliz quando consegue resultados específicos, né? Costumo dizer que resultados bons, né, alta performance, não é uma propriedade só dos gestores da organização, mas todos dentro da organização conseguem níveis elevados. Então, todos acabam se sentindo bem, felizes, são recompensados por um nível melhor de performance. E isso é perfeitamente possível e com segurança, com a certeza e a segurança que a ciência proporciona. Hoje aqui nós vamos falar sobre uma pequena parte disso, que é o feedback, né? Uma coisa que todo mundo entra por aí, mas eu acho que tem algumas ideias que precisam ser colocadas de uma forma mais científica, mais clara. Legal. A gente tem aqui algumas perguntas que são muito comuns, né? São dúvidas muito comuns que a gente já costuma receber. Então, eu queria começar por elas. Então, se alguém mais tiver perguntas aí ao longo da live, pode mandar aqui pelo chat para a gente e a gente vai responder no final, né? Tá ótimo. Então, vamos lá. Existe diferença entre feedback? Eu li um material seu e achei muito interessante que você fala sobre feedback de reforço e feedback de redirecionamento. Você pode explicar um pouquinho mais o que isso significa? Sim, porque é muito interessante essa sua pergunta. Mas eu vou dar um passinho atrás antes e Uhum. abordar um pouco a questão do que é o feedback, afinal de contas, do que nós estamos falando. Porque eu vejo algumas pessoas falando assim, você precisa fazer feedback para o seu empregado todo final de mês. Acontece que o feedback é uma percepção, uma sensação que a gente tem das consequências dos nossos próprios atos, dos nossos próprios comportamentos. E nós estamos nos comportando ao longo do dia, a cada segundo. Então, a cada segundo nós estamos produzindo consequências. E nós temos um sistema de captação de informação, né? Nós temos olhos, nariz, nós temos ouvidos, né? Que permite a gente captar as consequências dos nossos próprios atos. Isso chama feedback. Essa informação sobre as consequências dos nossos próprios atos alimenta, vamos usar a palavra feed, né? Alimenta o nosso raciocínio, nossas emoções e nossos desejos. Assim, se você produz um comportamento que produz uma consequência que está diretamente ligado ao que você desejava, você se sente feliz. E isso reforça, incentiva você a continuar praticando aquela linha de comportamento. Se você produz um comportamento, uma,
um ato, né, uma ação que produz um resultado que não é bem aquilo que você queria, você não se sentiu bem e tal, você vai mudar no futuro aquela linha de pensamento, de trabalho, de consequência, de resultado e de comportamento para chegar a um resultado mais agradável. Assim a gente vai desenvolvendo na nossa vida, a gente vai aprendendo um padrão de comportamento, uma linha de comportamento que vai produzir as consequências que nós queremos, os resultados que nós queremos, a felicidade que nós queremos, com maior probabilidade. Você vai ajustando. Assim diz, o feedback é uma espécie de mecanismo de autocontrole. Ele permite a gente saber que fez uma coisa que deu resultado bom e continuar naquela linha, e permite a gente saber que determinada coisa não deu resultado bom. Portanto, a gente tem que usar o raciocínio, buscar informação em outro lugar, para praticar um comportamento mais fútil, que leve às consequências que a gente quer. E a felicidade que vem junto, não é? Então, veja, o que é o feedback de reforço? É aquela informação a respeito das consequências dos seus atos que diz para você assim: olha, isso foi legal, você conseguiu o resultado que você queria. Aquela sensação gostosa e você tende a replicar aquele comportamento. Ou seja, você aprende que aquele padrão de conduta é melhor para você no futuro. Ou o contrário, você faz um comportamento que diz para você: meu, pisou na bola, essa consequência não é a que você queria, e dá aquela frustração, aquela sensação ruim. E aí você vai usar o seu raciocínio, buscar informação para, no futuro, melhorar o seu comportamento. De qualquer forma, o feedback é um mecanismo que permite a você autocontrolar o seu próprio sucesso no futuro. É simples assim. Assim você tem o feedback que incentiva uma determinada linha de comportamento, de pensamento, né, de emoções, e aquele feedback que corta, que fala: não é esse, dá aquela frustração e faz você cortar o seu raciocínio, partir para outra forma de pensar, para outro tipo de comportamento, para buscar uma situação melhor. É muito interessante isso, viu, Vinícius? Porque é o seguinte: o feedback está muito mais ligado ao futuro do que ao passado. O feedback é uma situação que passou, mas diz para você: o futuro é aquele. Então, o feedback faz uma linha divisória entre o seu passado e o seu futuro, proporcionando a você um conhecimento a respeito de seus próprios atos, e permite a você tomar decisões melhores do futuro para frente. Eu sempre digo que o feedback é o nosso melhor instrumento de autocontrole no futuro. Legal. Outra questão também que se levanta muito é assim: como mensurar os efeitos do feedback e tratar ações de correção ou direcionamento? Que é muito comum, vou fazer feedback para a minha equipe. Aí chama a pessoa, fala o que ela está fazendo de errado muitas vezes, e não explica o que ela poderia melhorar, e vira assim, chamou na sala, dá aquele arrepio, né? Como é que a gente mensura, estrutura, para que isso seja uma ferramenta mesmo de desenvolvimento e não um passa-moleque, né? É o que a gente às vezes vê com mais frequência. Entendo. Eu acho que tem 3 ou 4 atividades que um gestor, vamos colocar agora desse ponto, né? Que qualquer pessoa num cargo de liderança que tem que liderar pessoas pode fazer para garantir isso. Primeira coisa é deixar bem claro quais são os comportamentos que as pessoas têm que fazer para alcançar que tipo de resultado. Desluto isso nas empresas que eu assessoro e que eu ajudo a fazer. Então, veja, na fábrica, é importante você descrever assim, que o operário tem que fazer exatamente, tecnicamente ou não tecnicamente, para conseguir determinado resultado. Então, o resultado, sei lá, é 10 mil peças por dia. Tá bom. Para fazer isso, o que a pessoa está fazendo? E não é aquela linguagem geral, não. Precisa trabalhar com amor e carinho. Não, nada disso. Apertar o botão vermelho, esperar 10 minutos, chegar na temperatura tal, enquanto espera, varrer o chão,
depois chegou na temperatura, a ajustar tal coisa. Então, enfim, são comportamentos técnicos detalhados ou não técnicos, também detalhados, para chegar naquele resultado. 10.000 peças por dia. Não vai cair do céu. Aquele resultado é consequência desses comportamentos. Segundo ponto, conversar com o empregado, falar isso para ele, orientar, perguntar se ele tem dúvidas, se ele tiver dúvidas, ensiná-lo a fazer. Porque senão não vai sair, ele vai ficar chutando ao longo do tempo e os 10.000 não vão sair, não cai do céu, não é? O empregado precisa ter muita certeza e segurança e que ele pode fazer e tem alguém atrás dele, líder, que está orientando, que está trabalhando junto com ele. Terceiro ponto importante é o acompanhamento contínuo de reforço e o de redirecionamento. À medida que o empregado faz esse fluxo de comportamento correto e consegue o resultado correto, mostre para ele, fale para ele, olha, legal, você fez o comportamento e deu certo, o resultado está acontecendo, não é? E nesse terceiro ponto ainda, coloque um gráfico, coloque um indicador. Se você quer 10.000 peças, sei lá, por dia, divida isso por 8, passa por hora, faça um gráfico para o cara ver hora a hora quanto que ele está produzindo. Passa por meia hora, cada meia hora. Quanto mais estreito for esse gráfico, melhor para o empregado ver o seu próprio desempenho e ter o feedback olhando o gráfico. O gráfico é o feedback para ele. E o líder também acompanhando, se refere ao gráfico, fala para ele, olha, nessa meia hora você foi muito bem. Ótimo, essa meia hora você foi muito bem, o seu gráfico está bom. Ou não, olha, nessa meia hora deu errado, vamos ver o que deu errado e vamos fazer de novo, vamos ver outro tipo de comportamento. Ou seja, o mais importante é o quarto passo, o acompanhamento contínuo, utilizando o indicador, fazendo feedback. Porque é ele que vai garantir aquele comportamento dentro da linha do feedback de reforço. Então, quanto mais o funcionário acerta, feedback de reforço que ele tem, mais ele se sente feliz e mais ele vai ter vontade de continuar daquele jeito. Algum erro que o líder junto pode corrigir, reorientar e voltar para uma linha melhor, vai garantir o resultado no final do dia. Então, veja, eu acho que esses 4 pontos são os mais importantes. Primeiro, descrever claramente os comportamentos, que é para que tipo de resultado e qual é a quantidade. Terceiro, definir o gráfico, o indicador que todo mundo vai olhar. Quarto, fazer o acompanhamento contínuo. Estar junto, perto do empregado, auxiliando ele na sua tarefa. Sabe, de repente, máquina quebra, chama o mecânico mais rápido possível e fica tentando resolver as coisas sem nenhuma competição. Vendas é a mesma coisa, sabe? Eu trabalho muito com formação de equipe de venda e também é a mesma coisa. E eu vejo muito vendedor que sai na rua sem saber o que ele vai fazer. Porque ele nunca conversou, o gerente nunca conversa com ele. Tá bom, você vai em tal cliente, o que nós vamos fazer nesse cliente? Não é? Cada cliente é um cliente diferente. Você, vendedor, cada dia é meio diferente. Então, cada dia é um dia novo. Então, tem que ter assim, orientação, tem que ter acompanhamento, tem que ter indicador para ele, primeiro, se autocontrolar. E segundo, o líder influenciar, orientar e garantir um autocontrole melhor. Ouvindo essa tua explicação, isso me lembra uma coisa, que é um processo que eu acabo trabalhando bastante, que é a questão de processos e fluxos, né? As empresas muitas vezes trabalham direitinho, mas não tem um processo definido que é conhecido por todos, não tem um fluxo de trabalho, como você falou, primeiro faz isso, depois aquilo, como é que você otimiza o tempo, enquanto uma coisa está acontecendo, o que você pode fazer na paralela. Você ter indicadores de resultado, você ter métricas, porque se você não consegue mensurar, você não consegue gerenciar, não consegue saber onde você está, para onde você vai, se você está chegando no objetivo que você quer.
Então, e às vezes eu acredito que as pessoas pensam que isso é muito complexo. Não é. É só você avaliar a estrutura da empresa, ver quais são os recursos que você tem, as pessoas, os cargos e as tarefas. Aí você coloca uma programação ali, quem faz o quê, como, que hora, quanto tempo, como é que mede. E você ter aquela questão das reuniões regulares, que eu sempre falo, 15 minutos toda segunda-feira, toda sexta-feira, que você dá um overview para a equipe, olha, conseguimos tanto, chegamos na meta, tivemos zero acidente, já tivemos alguns problemas que podem ser resolvidos, e ir para essa reunião com proposição, né? Aconteceu isso, a gente pode melhorar isso. Quem tem alguma questão para dar de feedback, mas no sentido de não trazer problema, olha, eu vi isso, eu acho que a gente pode corrigir assim. E aí você tem uma coisa propositiva, sai da reunião sempre com resultado. Uma das coisas que eu gosto nas técnicas ágeis é que você faz um quadro, que é um quadro resumo de toda a operação que você tem e que é visível para todo mundo. Então, assim, todo mundo sabe a sua posição, o seu momento de entrar em cena, né? E qual é o resultado esperado no final. Porque muitas vezes você vai dar feedback, se você não tem uma referência de monitoramento, o que você vai falar para a pessoa? Você está bem, você está mal? Com base em quê, né? Eu espero que você faça tal coisa, chegue em tal resultado, mas qual é o número? Qual é o tempo que eu vou te dar para isso? Quais são as etapas que você vai passar para conseguir chegar nessa, nessa meta que eu estou te dando? E se no meio do caminho você tiver dificuldade, me procure para eu te ajudar onde você empacou. Uhum. Porque às vezes a pessoa empaca e se desanima e não chega, né? E não sente também que tem um apoio. Querem que eu faça uma coisa, mas não me dão o recurso para fazer. Vendas é muito isso, né? Vendemos bem o mês passado, vamos dobrar a meta o mês que vem. Quer dizer, tem condição de absorver isso? Então, veja, você tocou em alguns assuntos bastante importantes, bastante interessantes. Primeiro, a questão do processo, né? Eu costumo dizer que o processo é um fluxo, é uma sequência de comportamentos que levam a um determinado resultado. Só que essa sequência, cada comportamentozinho faz uma parte desse resultado. Assim, com o processo, ser o comportamento leva ao resultado. Cada parte, se a liderança acompanha os processos em execução de uma forma adequada, ela consegue ir melhorando esses processos, identificando pontos de melhoria. Consegue antever, né, o problema. Hora a hora. Eu tenho empresas, clientes meus, que hoje medem a performance dos empregados de fábrica, e não mais por dia, mas por hora. Eles têm um sistema de identificação que mede hora. E cada processo, por ser comportamentos, cada comportamento também é mensurável. Eu não preciso medir só o resultado, eu posso medir o comportamento. Eu posso medir quantas vezes o cara aperta um determinado botão. E posso medir quanto tempo demora para ele apertar aquele botão. De tal forma que se eu eliminar aquele botão, fazer um negócio digital, eu ganho aquele tempo. E vou aumentar tanto no resultado da produção, da produtividade. Vendedor é a mesma coisa. Vendedor acorda de manhã e fala assim, puxa vida, sol, para que lado eu vou? Esse já está perdendo tempo. Porque o vendedor bom, ele acorda de manhã, já tem a agenda, fala, eu vou visitar o cliente e tal, vou falar com ele tal coisa. Então, veja, processo. Processo é a palavra básica da história, porque é comportamento. Comportamento vem utilizando máquinas, equipamentos, uma série de coisas, matéria-prima, talvez, não é? Informação, principalmente, mas é um processo que vai levar a um determinado resultado. Portanto, quanto melhor eu definir e praticar esses comportamentos, melhores serão os resultados, não as mágicas, né? Sem dúvida. Inclusive, quando entra um funcionário novo, né? Essa pessoa não fica à mercê de vícios. Ela já entra e já dá continuidade naquilo e você mantém a cultura da empresa, mantém as boas práticas, mantém a melhoria contínua, porque você tem lá um script, né? Você já sabe o que você tem que fazer. Então, e quando entra essa pessoa nova, você já tem o que dizer para ela, olha, você vai trabalhar nesse Exatamente. trabalho,
você vai ser vendedor nessa região, você vai trabalhar nessa máquina, você vai, né? E você já tem o script ali, olha, você vai fazer desse jeito, né? Normalmente, algumas empresas têm um operador mais graduado que a gente quer um instrutor de empregado novo. Porque às vezes a liderança não tem o tempo, né? Ela tem que cuidar de 5, 6, 7, 8 equipes, né? De máquinas funcionando. Então a gente pega assim, 2, 3 empregados que já têm uma certa habilidade, já está bem desenvolvido, e a gente treina ele em metodologia de ensino para ele ensinar o cara novo que está entrando. Porque o cara novo já entra numa cultura que está sendo desenvolvida, não é? Ele já começa a perceber assim, pô, peraí, aqui eu tenho que trabalhar desse jeito, eu tenho que fazer esse comportamento, né? Ele já entra desse jeito. E já entra num processo trabalhando. Então, veja, a questão a questão do acompanhamento, né, com o feedback. Você encurta o tamanho do feedback. Então, cabe ao líder fazer, se você é seu líder, você pode programar e fazer dentro das empresas aí, ele acompanha continuamente o empregado. Tudo bem, às vezes você tem 5, 6 grupos de mapas para você olhar, você vai andando um para o outro e vai voltando, né? Que nem um peão, que eu costumo dizer assim. Mas se você acompanha assim, bem corretamente, bem comportamentalmente na hora, você pode ter o indicador hora a hora assim. E você vai perceber que esse acompanhamento, às vezes, faz com que aquela reunião do final de hora ou final de dia seja mesmo de 5, 10 minutos. Porque tudo que já aconteceu, você já sabe. O líder já está mapeado, né? Já mapeou, já participou, já orientou erros que possivelmente devem ter acontecido, já elogiou e já reforçou comportamentos adequados que possivelmente já devem ter acontecido. Essa reunião vira alguma coisa do tipo, o que nós vamos fazer amanhã para ser melhor? Nada mais do que isso. Porque tudo foi resolvido ao longo do tempo. Veja, por causa do feedback, se alguma coisa diretamente ligada à consequência do comportamento humano, ele vai acontecendo o dia inteiro. Cada movimento que as pessoas fazem provoca uma consequência. E se essa pessoa percebe essa consequência, através do indicador, através de alguma outra coisa, e mantém aquele comportamento, ou troca por um outro melhor, você vai melhorando ao longo do tempo. A reunião de final de dia, ou final de, que você fala, que eu acho muito importante, final de hora, nós já começamos a fazer hora a hora no Twitter, né? Final de dia, de hora, vira alguma coisa do tipo, ó, nesse dia você foi muito bem aqui estava ruim, nós tivemos que mudar, mas nós conseguimos chegar na meta aqui, o que nós vamos fazer amanhã para ser melhor. Ponto. Esse vai ser o café de discussão para essa reunião. Acaba aquele negócio de alguém que fez errado, acaba aquele negócio de ficar debatendo por que tal pessoa saiu e não voltou, por que a máquina... Discute o problema, não a solução, né? Que é uma coisa que não leva a nada. E veja, quando o problema no processo, seja a produção, seja a venda, seja qualquer coisa, você tem que resolver na hora. Não tem aquele negócio que daqui 2 dias a gente resolve, não. Eu vejo casos, né, tive casos já de vendedores que eu acompanho muito vendedor no seu trabalho, chega numa loja, num cliente, e percebe que aquele ambiente está ruim, não dá para a gente vender naquele dia. A gente sai da loja e vai para outra. Porque não vou perder tempo, eu sei que aquilo lá não vai dar certo. O que eu tenho que falar, está ocupado porque deu, sei lá, pegou fogo na parte da loja, o cara está ocupado com outros clientes, sabe? Eu vou atrapalhar a vida dele. Então eu vou sair e vou embora para outra. Amanhã eu volto aqui, não tem problema. Sabe? É perceber que tal comportamento vai dar errado e você previne e vai para o outro melhor. Então, veja, é isso que eu chamo de autocontrole, que o feedback lhe permite fazer. Você entra na loja, você fez um comportamento e percebeu que o resultado desse comportamento está ruim.
O cara está preocupado com outra coisa, o gerente está preocupado, o cliente está preocupado com outra coisa. Então, me desculpe, até logo, vou marcar para outro dia, outra hora. Porque eu sei que se eu insistir ali, eu vou perder meu tempo. Então, veja, como a vida, não só na empresa, mas a vida não é um processo, um comportamentozinho atrás do outro, eu posso modificar e melhorar o comportamento seguinte a cada segundo dia. Com isso, eu posso garantir, sim, que eu consigo o resultado que eu quero. Porque se eu faço alguma coisa que eu não me definir como boa e dá errado, eu mesmo posso mudar para ficar outra. Sim. Ponto. Agora, aí tem um problema, né? Eu acho importante. Que as pessoas, muitas vezes, não têm coragem de fazer isso. Muitas vezes percebem que uma coisa está errada, está dando errado, e fica naquele negócio. Com o tempo vai dar certo. O tempo não muda nada. O que muda são os comportamentos. E fica insistindo, ou porque às vezes o gestor não está por perto, e ele precisa do gestor para conversar, para ver que está dando errado, e continua fazendo errado, sabe? É muito engraçado isso. Eu vejo às vezes, e uma vez eu fui numa empresa que tinha um monte de produto perdido, sabe? E eu perguntei, por que você perdeu tudo isso? Você não percebeu que estava dando errado já no primeiro minuto? Aí eu percebi, mas o meu supervisor não estava aqui para autorizar eu parar a máquina. Eu deixei rodar. Não tem lógica esse tipo de raciocínio. Isso tudo também passa por treinamento, né? Essa Que questão ajuda a pessoa a ter alguma autonomia dependendo do contexto do trabalho dela, né? mas a liderança é isso, né? A liderança que dá essa autonomia. Dá Sim. a partir do tempo que ele vai usando o feedback. Esse é outro ponto que eu enfrento com alguns clientes também. Eu preciso da autorização da pessoa. Eu preciso da assinatura. O dono não está aqui. E eu converso muito sobre isso, assim. Tanto você tem lá o processo, você tem o fluxo, mas você também tem que ter uma hierarquia de delegação, né? Qual é a alçada que cada pessoa tem? Até onde essa pessoa pode tomar decisões? Porque se ela sabe que até aqui ela pode ir, ela não vai esperar, ela vai resolver. Se a partir dali é algo que ela não tem alçada para resolver, aí sim ela vai ter que ter um procedimento também de quanto tempo ela pode aguardar por uma solução ou não, ou interromper o processo e depois justificar o que aconteceu. Porque é importante, se você não tem autonomia, você fica com a mão amarrada nas costas. Você até sabe o que fazer, mas você não faz porque você não tem aquela diretiva, né? Não, eu vou dizer mais para você, essa falta de autonomia tem provocado muitos prejuízos dentro dos organizações. Sem dúvida. Eu vejo muitas pessoas, e não estou falando só em produção, não. Estou falando em venda, estou falando em marketing, estou falando em processos de pagamento, em financeiro, né? Eu vejo muitas pessoas que vê que o caixa sobrou tanto de dinheiro, mas não tem ninguém para dizer para ele, olha, bota esse dinheiro no investimento tal, e você consegue um pouco mais de dinheiro. E aí ele deixa lá no caixa, fica lá parado aquele dinheiro um monte de tempo. Depois de 2 meses, alguém vai falar para ele, mas para que você não deixou? Você me falou que era para eu fazer. Então, veja. Exatamente. E com dinheiro isso é muito comum, né? Eu sempre falo, defina a alçada por valor. Pagamento pendente. Compra pendente. Tá, sei lá, 2.000, 5.000 reais você tem alçada para um supervisor, um gerente fazer e depois só protocolar aquilo e mostrar o recibo. Às vezes, por causa de 500 reais, você perde um prazo, paga uma multa altíssima, porque a pessoa não tinha autonomia para resolver aquilo. E são assim, os pequenos prejuízos que somados, quando você vai fazer a avaliação trimestral, semestral, anual, você vai ver que aquilo ali atrapalhou em muito o resultado da empresa. Lauter, eu recebi aqui algumas perguntas, eu dei uma resumida aqui em duas que eu acho que concentra a curiosidade maior das pessoas. Para cada pessoa, há uma abordagem distinta para se chegar ao resultado esperado? No sentido feedback, né? A gente é um padrão, assim, eu tenho uma lógica, mas eu tenho que adequar o perfil da pessoa. Exato, existe uma metodologia. Mas veja, todas as pessoas são diferentes, né? Biologicamente, nós somos diferentes. Os gêmeos.
E eles são diferentes. Tudo bem, se você olhar e falar, não, é a cara de um, focinho do outro. Mas, se você botar a digitalzinha de cada um deles, você vai ver que eles são diferentes. Se você analisar a pupila deles, você vai ver que eles são diferentes. Então, veja, as pessoas são biologicamente diferentes. Portanto, também são comportamentalmente diferentes. Assim, muitas vezes você fala para você assim, olha, Lauter, você fez tal coisa, ficou muito bom, legal, seu resultado ficou muito bom. O Lauter fica muito feliz, puxa vida, eu vou repetir isso de novo. Às vezes você fala primeiro artigo, olha isso que você fez, ficou muito bom, olha que legal, seu resultado foi muito bom. Ele vira para você e fala assim, e esse cara está querendo alguma coisa hoje. Então, veja, a liderança, eu acho que esse é o grande barato da liderança. Tem que observar bastante o comportamento da sua turma e a reação de cada um, pela forma que você faz o feedback, como a forma como você apresenta o indicador de performance, o tipo de indicador que você usa, porque elas são diferentes. É importante você fazer alguma coisa que seja significativa para cada pessoa. Então, no começo, eu vejo muito isso quando a gente começa um trabalho nas empresas. A primeira vez que um líder começa a usar o feedback de uma forma mais efetiva, ele começa a se deparar com esse tipo de coisa. Ele vem para mim e fala, pô, senhor, eu falei isso pro cara, o cara nem deu bola, virou e foi embora com ele. E esse que você falou, para ele isso não tem importância. Nós estamos descobrindo que não tem importância para esse sentido. A próxima vez você conversa com ele. E aí conversa e descobre assim, não, pô, para mim só vendo o gráfico aí já me deixa feliz. Então, ótimo, mostre só o gráfico para ele, sai de perto, deixa ele sossegado. Então, veja, as pessoas são diferentes. Eu acho que o grande barato da liderança... Isso é uma coisa que a gente às vezes faz muito com o cliente, né? Observar o ambiente. Sim, o grande barato da liderança é ela usar a sua habilidade de captação de informação e observar o comportamento da sua turma. E entender como aquele pessoal se comporta, que resultados eles têm, como eles reagem com aqueles resultados e entrar nesse meio de uma forma que seja agradável e que seja, como se diz, produtiva para aquela pessoa. Porque o líder, do meu ponto de vista, é uma pessoa que consegue, através dos seus comportamentos, que outros sigam aquilo que ele fala de uma forma bastante produtiva e bastante leal. O cara aceita aquilo que o líder fala, não porque está impondo alguma coisa, mas porque ele mesmo vê que vai ganhar alguma coisa com aquilo. Então, sabe, eu acho que a liderança tem a gestão, né, na sua função de líder, tem uma responsabilidade muito grande, enorme, pelo padrão de comportamento, padrão de personalidade que aquela pessoa está desenvolvendo. Legal. Então tem que ter, sim, o líder tem que prestar atenção nisso. Agora tem aquela perguntinha derradeira. Que orientações práticas a gente pode oferecer para um colaborador para que ele oriente o seu processo de melhoria contínua? Que muitas vezes você explica, enfim, dá diretriz, mas a pessoa ainda sai, ele tá, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que anotar, eu tenho que ter um software, né? Como é que eu coloco isso em prática? Você faz parte do sistema do feedback, não só você falar o que você pretende, mas que orientação prática você pode dar para a pessoa já dar o primeiro passo, para não ficar aquela coisa, falei, a pessoa volta para o cantinho dela e não toma iniciativa. Eu volto àqueles passos que eu falei anteriormente, mas agora um pouco mais de detalhe. Tem um livro interessante do Hershey Blanchard, que chama assim, pegue o seu funcionário fazendo alguma coisa boa. Ele fala do feedback de reforço, né? Pega o seu funcionário fazendo uma coisa boa, diga para ele, pô, você pegou esse papel do chão, legal, obrigado. Mas, além disso, antes disso, talvez, é preciso deixar bem claro para as pessoas o que é esperado delas, tanto em termos comportamentais, técnicos, como não técnicos,
e os resultados que te esperam. E é importante debater isso com eles. Então é importante que a liderança, se puder fazer junto, até melhor. Por isso que eu gosto da questão do processo. Senta com o empregado, fala, olha, o seu trabalho tem que ser este aqui, olha, eu espero que você faça este processo aqui, esse comportamento, depois desse, este espera, enquanto espera você faz isso, sabe? Faz a descrição bem detalhada para conseguir tal resultado. Defina claramente o resultado e defina claramente o indicador que você vai usar. Então, eu espero que o seu resultado seja, sei lá, peça 100% conforme a necessidade do cliente, conforme é descrito pelo departamento técnico. Tá bom, é isso aqui. Mas qual o indicador? O indicador é 1.000 peças por hora e nós vamos medir por um gráfico que nós vamos medir a cada minuto quantas peças foram fabricadas e o gráfico vai ficar na sua máquina e você mesmo vai colocar e a gente vai vendo esse gráfico aumentando ou diminuindo, não é? Ou seja, essa é a parte de esclarecimento, a parte de deixar o sujeito sabendo. Tá bom, agora vamos trabalhar. Bota o sujeito na máquina, com aquele processo lá, se possível, escrito, não é? E o pessoal vai fazendo, e o líder vai falando, legal, é isso mesmo. Aqui não é isso, olha, aqui é outra coisa, lembra? Nós falamos tal coisa. Quer dizer, vai moldando o comportamento dessa pessoa junto com ela, porque assim essa pessoa se sente segura no que está fazendo e sabe que quando ela não tiver segurança, tem alguém com quem ela pode conversar, o líder dela, que pode ajudar e pode fazer ela fazer o comportamento ainda melhor. Então, veja, primeiro, descreva claramente. Então, eu espero esses comportamentos técnicos e não técnicos, tipo chegar no horário, sair do almoço no seu horário, ajudar o outro companheiro quando tiver dificuldade, pedir ajuda quando tiver dificuldade, enfim, descreve todos os comportamentos que você espera das pessoas. Mostre isso para elas, escuta isso com elas, pergunta se eles entenderam, se elas querem fazer alguma modificação, se acham que outro comportamento é melhor. A partir daí, comece a fazer acompanhamento contínuo. Comece a usar o feedback de repouso e direcionamento ao longo do dia, olhando aqueles comportamentos, falando o que está bem e o que não está bem, corrigindo o que não está bem, mostrando os resultados, né? Cada hora, olha, hoje, essa hora fomos bem, olha, vamos ver a próxima hora. Enfim, acompanhe. E por último, aquilo que você falou que eu acho importante, faz uma revisão disso de vez em quando. Faz uma reunião no final do dia para, olha, como é que foi o nosso dia? Foi beleza, conseguimos tudo. Tá bom, como é que vai ser amanhã? Então amanhã nós vamos produzir tal produto, vamos manter o mesmo sistema, o mesmo acompanhamento, né? Ou vamos mudar o produto, tem que mudar a configuração de produção, tem que mudar a configuração de acompanhamento, né? Vamos planejar o amanhã. Então, eu acho que esses quatro práticas, isso é prático. Pega uma folha de papel, eu falo muito por isso, pega uma folha de papel em branco, aquela sulfite A4, né? E escreve lá, o que eu espero do meu empregado? Comportamento técnico. Escreve o processo técnico, não técnico. Escreve aquilo que você quer, que não é técnico. É ajudar o colega, fazer a limpeza da máquina quando necessário, é chegar no horário de trabalho, é dar ideias, é propor soluções, não é? Identificar problemas e falar os problemas, mesmo que você não saiba como resolvê-los. Esse comportamento não pé. Isso passa muito pela comunicação, né? Que é uma coisa que eu percebo que as pessoas reclamam muito. Transparência, comunicação assertiva, objetiva. Aí você evita rádio peão, evita disque-disque, porque é muito comum as pessoas passarem informação e ela vai se modificando, quanto mais se repassa, o bom e velho telefone sem fio. E quando a comunicação ela é direta, objetiva e transparente, ela é única, do começo ao fim, todo mundo ouviu a mesma coisa e entendeu a mesma coisa. Esse é um grande problema que a gente vê, às vezes, nas empresas, e hoje,
com uma diversidade etária que você convive dentro de um negócio, isso começou a se tornar um problemão, porque você tem culturas diferentes, entendimentos diferentes, e como é que você consegue ser assertivo ao ponto de que todo mundo entenda que A é A e B é B, né? Sem distinção. Eu diria até mais. A comunicação, nós estamos aqui nos comunicando, certo? Eu falo, você ouve, as pessoas ouvem, vocês fazem perguntas, eu falo de novo. Processo de comunicação, o nome dele é tornar comum ideias e sentimentos, emoções e desejos, não é? E comportamentos, tornar coisas comuns. Então, a comunicação, no meu ponto de vista, é a base da modificação de comportamento e da melhoria contínua dentro do empresa. Pode falar o que quiser, de melhoria contínua, técnica, né, calma, aquele negócio todo que ele já está cansado de saber. Porém, o seguinte, a comunicação é que faz essas coisas acontecerem. Então, não adianta você fazer uma reunião, analisar um problema, descrever o problema, a chegar à solução daquele problema, não é? Identificar exatamente quem tem que fazer aquela solução acontecer, e aí ninguém falar para ele. Ou falar e enrolar, não passar direito a informação, não perguntar se ele está de acordo com aquilo, não é? Não perguntar se a pessoa concorda em fazer aquilo de uma forma correta. Enfim, ouvir as pessoas. Comunicar é falar, ouvir, e desse falar e ouvir, tirar uma conclusão mais adequada. A comunicação, no meu ponto de vista, é a base do resultado de uma organização. O feedback é um processo de comunicação. Eu faço esse comportamento, eu vejo, eu escrevo muito texto, né? Então, eu percebo por mim mesmo. Eu escrevo uma frase, eu mesmo estou lendo, já percebo, puta, não é bem isso que eu quero dizer. Ficou confuso, né? Ou não ficou bem explicado o que eu queria dizer. Eu falo para mim mesmo. Não, eu falo para mim mesmo. Então, a comunicação é a base, é o fundamento básico de você conseguir melhorias comportamentais e melhoria de resultados, através de feedback e através de outras coisas que você utiliza, por exemplo, um processo bem definido. Então, veja, a comunicação talvez seja um ponto básico dessa história. Né? O feedback é o processo de comunicação. E tem uma lógica tudo isso, né? Primeiro você define o que você quer para a tua empresa, que resultado, onde você quer chegar, que tipo de colaborador você precisa, que tipo de hard skill, de soft skill, que isso é importante. Não adianta o cara ser bom técnico e ser uma presença ruim dentro da empresa, né? Uma figura desagregadora. E outra coisa que a gente vê muito, a cultura da empresa. Se já tive casos assim de ver o cliente me mandar embora uma pessoa porque não se vestia de acordo com a empresa, e o cara era super inteligente e fazia um trabalho impecável, mas ele queria trabalhar de bermuda e não combinava com a empresa. Aí você vai ver o que está certo, o que está errado. Se a pessoa não tem os mesmos valores da empresa, não comunga com a cultura da empresa, dificilmente essa pessoa vai performar direito. Aí você passa pelo fluxo, pelo processo, pela comunicação, quer dizer, tudo tem que ser uma engrenagem que funciona azeitadinha para você poder dar um bom feedback com base, né? Com base no que você deixou claro que você tem de expectativa para a pessoa e o ponto é que essa pessoa contribui para o resultado geral da empresa. Então, às vezes, quando a gente fala disso tudo, parece tudo tão confuso, mas não é. É uma história com começo, meio e fim. Sim, né? eu diria assim, às vezes eu falo sobre, eu uso essa palavra, né, a ciência do comportamento, aí o pessoal, não, mas isso é muito complexo. Eu falo, pode ser complexo, mas ao mesmo tempo é fácil. Não é difícil você trabalhar com as pessoas, não é difícil. O grande questão é assim, eu vejo, o modelo mental, o modelo mental da liderança, da gestão, como você falou. Quem está errado, o empregado que quer de bermuda ou a empresa que quer que as pessoas trabalhem de calça comprida num ambiente extremamente quente? Veja, eu trabalhei muito numa empresa que fabricava chocolate em Ilhéus. Ilhéus, 28 meses, mais ou menos, com 40 graus. Quando você quer que o cara trabalhe de calça comprida,
e aquele sapatão de biqueira de aço. É difícil. Então, você lá chegou-se à conclusão que era melhor trabalhar de bermuda. Sim, a bota tinha que andar porque é um lugar perigoso, né? Então, tinha que usar a biqueira de aço. Mas se ajustou uma bota, se procurou um fornecedor que fornecia um equipamento mais interessante, mais confortável. Então, veja, é que eu costumo dizer assim, quando você fala em cultura, nós estamos falando em comportamento típico de uma determinada comunidade. E esse comportamento vai se modificando ao longo do tempo, Sim. da mesma forma que qualquer comportamento, e principalmente por meio do feedback, que reforça e direcionamento, quando as pessoas vão aprendendo as coisas. As pessoas são operadores, vendedores, técnicos, financeiros, gestores, encarregados, supervisores, gerentes, diretores, que também vão modificando ao longo do tempo. Sim. A base disso é o raciocínio. Que tipo de organização nós queremos? Por isso que quando o pessoal fala em visão, eu dou muita visão. Tem pouca gente sabe que é realmente uma visão. Visão é uma descrição que você faz do tipo de gente que você quer ser. E você precisa criar um ambiente produtivo, um ambiente de trabalho que seja favorável à produtividade, e você também diminui turnover, você diminui desperdício, erros, atrasos. Aí, quando você fala de bem-estar do funcionário, mas já pago salário, já dou isso, já dou aquilo. Não é só isso, são as coisas sutis, que é o cara que ele sai para trabalhar com vontade. Ele está num ambiente que ele sabe que ele tem espaço para crescer, para melhorar, para contribuir. E crescer não é só ascender de cargo, é ter oportunidades horizontais também, né? Que é uma modalidade interessante, você ter participação no negócio. Existem inúmeras formas que estão sendo criadas hoje para você criar ambientes mais colaborativos, mais produtivos e dar oportunidade de melhoria de vida para as pessoas também, porque no fundo é para isso que elas trabalham, né? Olha, eu diria até um pouco mais, Dionísio, porque nós passamos, as pessoas passam, né, metade da vida delas dentro da organização. Também, você fala, daqui ele passa 8 horas, mas 8 horas ele passa dormindo e outra hora ele passa em casa. Então, veja, vivo, acordado, ele passa metade do tempo dentro de uma organização. E é na empresa, na organização, que ele precisa ter a oportunidade de botar em prática todo o seu conhecimento, toda a sua motivação, todos os seus desejos, toda a sua capacidade de criação e de desenvolvimento. Eu acho que é um erro muito grande da liderança dos gestores que fala assim, não, esse cara está aqui só para produzir, ele faz o que eu mando e pronto. Você está perdendo metade do sujeito. Então, veja, eu acho que o grande barato da liderança é ela aprender a mexer com o comportamento e tornar as pessoas, cada uma delas, capazes de usar todo o seu potencial de inteligência, de emoção, de desejo e de ação mesmo, de práticas, não é? Às 8 horas do dia. Às 8 horas do dia. Então, veja, o básico dessa história está na cabeça da liderança. A liderança tem que perceber assim, o trabalho dela não é ficar sentado na sala com o pé em cima da mesa dando ordem. O trabalho dela é construir uma equipe de pessoas capaz de usar todo o seu potencial todos os minutos do dia. É que nem um jogo de futebol, né? Os 11 jogadores têm que correr 90 minutos e pronto. Se o cara cansar, ontem no jogo de futebol, o cara cansou no minuto 60, ele perde o jogo, porque o outro vai. Então, veja, quem faz isso? A liderança. Essa liderança que tem que ser muito clara com as pessoas, medir sim a performance, mostrar a performance de cada pessoa todo dia, toda hora, se possível, debater essa performance, fazer essa performance melhorar, o que pode ser feito, e coragem. Muitos líderes não têm coragem de conversar com as pessoas aquilo que precisa ser conversado. Walter, para manter aqui o nosso tempo aqui de 60 minutos de live,
Sei que esse é um assunto apaixonante, a gente ficaria aqui horas falando, né, de pessoas, de práticas. Queria que você deixasse aí a sua mensagem final e se as pessoas quiserem te procurar saber mais sobre o seu trabalho, onde elas te encontram. Bom, eu tenho uma empresa, né, a Aires de Ferreira, que tem como missão construir pessoas e organizações de alta performance. O que isso significa? Aplicar a ciência do comportamento e a liderança, não é? Mostrando o comportamento da liderança para mudar o comportamento da equipe toda e conseguir patamares elevados. Tudo isso baseado na ciência experimental do comportamento, que nos dá uma segurança metodológica de que a coisa dá certo. Não é? Tem mensuração, a gente mede os comportamentos, mede os resultados, proporciona a utilização do feedback de uma forma adequada, proporciona modelos, né, processos de gestão e liderança para conseguir resultados sempre melhores. Eu tenho um site, né, airesdeferreira.com.br, que o pessoal pode encontrar. Eu tenho esse telefone que você colocou aí, que também é um WhatsApp. As pessoas podem me encontrar no WhatsApp através desse telefone, 19-98226-3221. E o meu trabalho é esse. Meu trabalho é assessorar a gestão, a liderança, a conseguir construir organizações de alta performance. Tenho vários modelos já definidos que já foram aplicados em outras organizações. Eu trabalho nisso desde 1978. Quando eu ainda era estudante, entrei na 3M como psicólogo, responsável por fazer um processo de melhoria contínua dentro da 3M, utilizando a psicologia. Enfim, a partir de lá, a coisa foi evoluindo, eu montei meu próprio negócio, trabalhei 15 anos na 3M, trabalhei mais 5 anos na Cargill, onde eu era gestor de seleção e desenvolvimento e qualidade assegurada, né? Enfim, essa trajetória toda me fez sair. Eu estou já há 23 anos na consultoria, assessorando empresas a conseguir atingir patamares elevados de realizações e de perenidade, né? Eu acho que o grande barato é a empresa aprender a ser perene, aprender a vir se modificando ao longo do tempo e criando condições das pessoas serem cada vez melhores, porque ela também é cada vez melhor. Então ela se pereniza, né? E é o caminhar para a sociedade. É isso. Obrigada, Lau, por ter aceitado meu convite, por esse papo tão agradável, por esse tempo que você dedicou aí com esse assunto tão importante, né? Que é pessoas, aquelas que movimentam as organizações. E quem quiser saber mais sobre o trabalho do Lauter ou o meu, estamos aqui no LinkedIn, estamos nas redes sociais, vocês têm aqui o nosso WhatsApp. Obrigada pela participação, obrigada pela audiência. Essa live vai ficar gravada e a gente também vai distribuir isso depois no YouTube para quem não pôde comparecer ao vivo. Walter, mais uma vez, muito obrigada. Uma boa semana para você e para todos que estão nos vendo. Até logo para você também, uma boa semana, viu? Muito obrigado e até a próxima.